Apesar da gente estar aqui, né, com um número reduzido, eu tenho certeza que a plateia que nos assiste é muito grande, né? Então, aqui eu tenho certeza que estou falando para muitos. Eu vou compartilhar aqui a tela. E aí vocês me falam se estão vendo, por favor. Vocês já conseguem ver? Sim. Sim. Bom, então escolhi aqui para trazer hoje a lição capítulo 40 do livro Religião dos Espíritos, a lição Servir a Deus. Uma lição muito bonita e cheia de conselhos, né, muito válidos, trazido por Emmanuel, né, que nos convida a refletir sobre a nossa conduta, né, o quanto a gente realmente está alinhado com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente se diz acreditar, né, o quanto que a gente realmente leva para a prática tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente ouve, né, se a nossa rotina, né, se a nossa conduta realmente é um advogado por nós ou nos condena, né, de acordo com aquilo que a gente se diz credor. Então, ele começa aqui a lição falando, né, que em nome do amor a Deus, acumulam-se na terra tesouros e monumentos. Centenas de santuários sobre a rúbrica de cultos diversos espalham-se em todos os continentes. Então, aqui ele está trazendo, né, a reflexão para os templos, né, para as estruturas que a gente constrói, né, igrejas, centro espírita, seja qual for, né, a religião, seja qual for a denominação, mas locais, né, bens materiais que remetem ao divino, né, a Deus, a uma religião específica. Então, ele começa trazendo a reflexão para esses lugares, né, e para essas atividades religiosas. Ele fala, né, pagodes, mesquitas, catedrais, basílicas, torres e capelas aparecem majestosos na Ásia e na África, na Europa e na América, pretendendo honorificar a providência divina. Então, tudo em nome de Deus, né, em nome de Jesus, em nome do divino, né, independente da doutrina que a religião prega, né, independente da doutrina em que a pessoa que frequenta esses ambientes acredite, tudo em nome de Deus. E é assim que surgem aqui e ali casas de adoração, com variada nomenclatura, né? Temos templos, palácios, estilos, museus, consagrações, claustros, troféus. E aqui, assim, em momento algum, né, Emmanuel, na sua eterna sabedoria, né, traz uma crítica para as igrejas, né, para os centros espíritas, para as catedrais, templos. A ideia dele aqui era ir muito além disso, né? Ele traz aqui um ponto de atenção, né? Ele nos convida a ter como alerta o quanto que a gente dá importância e olha de fato para uma questão muito mais material, né, física, e o quanto que a gente está cuidando do moral, né, do interno. A gente investe, né, muito dinheiro, investe tempo, às vezes, né, indo em missas, indo em centros espíritas, mas o quanto que a gente realmente, né, o quanto que isso tudo tem efeito prático na nossa vida. Então, o tempo inteiro que ele vai querer trazer de mensagem, né, com essa passagem é isso. É uma crítica construtiva, é um convite para a gente olhar se a gente, de fato, está olhando só para o material, né, se a gente está realmente prestando atenção só no material. E ele continua, né? Os altares para os ofícios religiosos que os hebreus da antiguidade remota situavam em mesas de pedra, né? Então, antes, se um local, né, para oração, para adoração a Deus, era uma mesa de pedra, era uma simples casa, hoje são montes, né? São relicários, né, que ele fala, relicários suntuosos, faiscantes de pedraria. E aqui eu até trago uma informação, né, a título aí de curiosidade. Essa imagem aqui é o teto da Capela Sistina, né, é um local maravilhoso, fica no Vaticano. E o autor, né, que fez essas pinturas é Michelangelo. E o valor estimado, tá,
do teto, né, da Capela Sistina, dessas obras, dessas pinturas que estão ali estampadas, é de mais ou menos 1,39 bilhão de reais. Tá? Então, assim, a gente pensar um pouco, né, refletir, questionar se esse dinheiro, né, todo que é investido, às vezes, numa estrutura, em obras que se dizem, né, voltadas, né, em homenagem a Deus, a Jesus, estão alinhados com o que essas pessoas, né, que frequentam o lugar, que investem nisso, levam, né, para a sua vida, para o seu dia a dia. Então, às vezes a gente investe, né, tanto dinheiro assim em obras desse tipo, em rituais, em cerimônias, mas no dia a dia, né, na nossa rotina, a gente acaba sendo hipócrita. Então, aqui, em momento algum, ele está trazendo uma crítica à adoração, né, à homenagem. Muitos desses locais, né, dessas obras criadas por nós, homens, são realmente, né, voltadas para homenagear, para tentar retratar o divino. Né? Muitos artistas, né, a maioria, todos, na verdade, são intuídos, né, o tempo inteiro pela espiritualidade. Então, quando um pintor faz uma obra maravilhosa como essa, quando um compositor compõe uma música, né, que toca o coração, a gente está sendo intuído, né, pela espiritualidade. Então, ele não está condenando a arte, esses atos, né, humanos de homenagem ao divino. Até porque, às vezes, a gente se conecta com o divino por meio, né, com a ajuda do exterior. Às vezes, a gente ainda precisa de uma figura, né, de um quadro, de frequentar um local específico para a gente sentir conexão com Deus, para a gente sentir conexão com a doutrina, para a gente conseguir elevar o pensamento. Né? Então, nós, como espíritos ainda ignorantes, né, um pouco brutos e enrijecidos, a gente ainda precisa um pouco desse tipo de coisa, né, esse tipo de artifício para a gente se sentir conectado. Então, ele não está condenando esses meios, né, que a humanidade encontrou de se conectar com Deus, né, de se conectar com o divino. Ele só está trazendo um questionamento de até onde vai a adoração, até onde vai a criação de mesquitas, igrejas, até onde vai investimento, às vezes até financeiro, né, gastar 1,39 bilhões de reais num teto, né, da igreja, e nos arredores tem pessoas passando fome. Né? Às vezes, esse investimento que é feito ali numa estrutura, né, numa catedral, poderia estar indo para uma causa que surtiria muito mais efeito na prática, né, que honraria muito mais o nome de Deus do que talvez uma obra, né, que com o tempo vai se deteriorar, né, vai se perder. Né, tudo que é físico, né, mundano, em algum momento se perde. Então, a reflexão, né, o questionamento que Emmanuel traz é esse. E para a gente tentar ter um olhar um pouco mais atento, né, uma delicadeza um pouco maior na hora da gente se entregar, né, às vezes cegamente, para rituais, cerimônias, adoração, né, a imagens, comércio, né, de artes que remetam ao divino, sendo que ali na prática a gente, né, de fato não está seguindo, né, não estamos sendo apóstolos de fato, né, do que Jesus pregou e da doutrina que a gente se diz acreditar. E aí ele continua, né, que para o curso das orações convertidas em cerimônias complexas, há todo um ritual de cores e perfume, reclamando vasos e paramentos que valem por vigorosas afirmações nos domínios da posse material. Longe de nós, porém, qualquer crítica destrutiva aos irmãos que adornam, assim, o campo da própria fé. Então, aqui, de novo, né? Ele traz a atenção para até onde as doutrinas, nós, né, estamos voltando a nossa atenção para algo que deveria ser simples, né? A conexão com Deus, a conexão com o divino, é algo que é para qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Qualquer um de nós temos dentro de nós o reino de Deus. Então, algo que deveria ser simples, né? Que deveria ser acessível, acaba se tornando uma cerimônia, né? Às vezes se torna um espetáculo.
né? E a gente vê muito acontecer, né, em diversas crenças, credos, né, igreja, no centro espírita, em centros evangélicos, em templos, esse ímpeto que a gente ainda tem, né, como seres materiais, seres mundanos, de tornar algo que deveria ser muito mais sincero, né, mais simples, em algo robusto, em algo cheio de cerimônia, às vezes até teatral, né? E a gente se perde, às vezes, ali na preocupação de tornar algo que deveria ser muito mais básico em um ritual, né? Então, a gente tem que prestar atenção para isso. Claro que os nossos meios, né, de homenagear, de nos conectarmos com o divino, como eu falei, eles são válidos, né? Às vezes é por meio de um coral, uma música, às vezes a gente entrar, né, numa igreja bonita desse jeito, a gente se sente tocado, né? Às vezes por meio de uma obra, a gente se sente sensibilizado, né? E tá tudo bem. Somos do mundo ainda, né? Somos criaturas ainda um pouco brutas, mas a gente tem que ter muita atenção para até onde isso está indo, né? O limite disso. Porque às vezes a razão de ser daquilo se perde. Né? Às vezes a gente se preocupa tanto em realizar ali uma cerimônia, né? Às vezes até com regras, com receita, né? Um ritual todo cheio de procedimento, que a gente se perde do porquê que a gente está ali. Né? Por que isso tudo? Para que viemos, né? Então, o tempo inteiro que Emmanuel vai trazer aqui é uma mensagem assim, realmente, né, da gente, com muito amor e delicadeza, né, como qualquer espírito de luz, né, mais esclarecido, mas para a gente parar para pensar um pouco até onde a gente está sendo espiritualmente infantil, né, até onde a gente está sendo hipócrita mesmo, né, de nos dedicar, nos doar para esse tipo de materialismo e moralmente, é o que ele fala aqui, né, longe de nós, porém, qualquer crítica destrutiva aos irmãos. Então, a gente vai ali, às vezes, no centro espírita, a gente vai numa missa, né, numa igreja, enfim. Aqui não é relevante, né, o credo. Às vezes, a gente doa dinheiro, né, para alguma instituição, mas, no final das contas, no nosso dia a dia, na prática, a gente não está realmente cumprindo com o que a gente prega, né? Às vezes, a gente sai ali de uma palestra, sai de uma igreja e critica o próximo, critica o irmão. Então, no final das contas, né, o que vai contar, o que realmente vai pesar na nossa balança, né, quando a gente for pro plano espiritual, né, são as nossas atitudes, né, a nossa ação, não o local que a gente frequentava, né, o quanto a gente às vezes gastou investindo, né, no espiritual. Então, de fato, o que vai contar são as atitudes. É muito mais simples, né? O que Emmanuel quer dizer parem um pouco, reflitam e volta 10 passos atrás, né? Porque é muito mais simples do que vocês estão pensando. O caminho não é bem por aí, né? Não é uma cerimônia, um ritual que vai fazer diferença, né? Então é um pouco o teor, né? O que ele quer trazer para a gente é um pouco nesse sentido. E aí aqui ele continua. Aqui na verdade eu trago, né, duas passagens. Uma de João, as duas, né, de João, mas uma do versículo 17 ao 14 e outra do 2 ao 15, que é a famosa frase, né, de João: estou no mundo, mas não sou do mundo. Né, de Jesus, né, mas que João relata. Então, somos do mundo. Quer dizer, estamos no mundo, né? Estamos aqui provisoriamente, né, num plano, numa esfera carnal, física. Então, de forma, né, natural, a gente vai estar rodeado o tempo inteiro de bens materiais, né? A gente vai precisar, às vezes, de artifícios para conseguir nos conectar com o divino. Isso ainda está um pouco na nossa condição humana, né? E de espíritos em progresso. A ideia é que, né, o que acontece é que, com o tempo, a gente vai se refinando cada vez mais, né, a alma, que a gente precise cada vez menos do físico para aprimorar, né, se conectar com o moral. Mas aqui o que ele traz tá tudo bem, né, a gente está no mundo, né, estamos rodeados
do físico, mas não podemos ser do mundo, né? Não nos entreguemos ao mundo. E aqui ele prossegue, né, a frase fala: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se eu amo o mundo, se eu amo a igreja, o centro, né, a obra de arte, o santo que está ali, o meu terço, né, se eu amo o que está aqui, que a gente não vai levar daqui, eu de fato não estou amando a Deus. Né? E de novo, isso tudo é passageiro. Né? O que a gente leva daqui são os nossos atos, né? A nossa conduta, o que a gente construiu, e não de bens, né, materiais. Mas o que a gente deixou, né, de lembrança aí para a humanidade, para o nosso próximo que conviveu com a gente. Então, estejamos no mundo, né? Frequentemos os locais que a gente se conecta, que a gente se identifica, né? Temos a liberdade de usar artifícios, né, para nos conectar com Deus, com Jesus. Mas se a gente se entrega e depende disso, a gente está vivendo uma ilusão, né, no final das contas. A gente não leva nada daqui. E aí eu trago aqui a questão 649 do Livro dos Espíritos, está na parte 3ª, no capítulo 2, que é a lei da adoração. Então, até para deixar, né, muito bem pontuado de que, em momento algum, Emmanuel está dizendo que adorar é errado, né, que adorar vai contra as leis divinas. No Livro dos Espíritos temos a lei da adoração, né, que tá, desculpa, gente, o programa do meu trabalho, aí apareceu aqui a mensagem. Mas, então, aqui o que ele fala é que, em momento algum, a adoração ela é errada, né? Então, na questão 649, gente, não sei como que eu travo. Acho que agora vai. Depois eu entro de novo, desculpa, viu, gente? Esse aqui é o notebook do meu trabalho. Então, enfim, continuar. Então, aqui, na questão 649, ele traz, né, em que consiste a adoração. E aqui a espiritualidade vai responder: na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, a adoração, no Livro dos Espíritos, né, de acordo com as leis divinas, ela é simplesmente a elevação do pensamento a Deus. Quando a gente eleva o pensamento a Deus, a gente está adorando Ele. A gente está homenageando Ele. Então, olha como que é muito mais simples, né? Como que é realmente voltar um pouco, 10 passos atrás, e simplesmente, né, usar dos artifícios que a gente tem naturais, né? Elevar o pensamento a Deus, né? Pensar em Deus, pensar no bem. Dessa forma a gente se conecta com o divino. Isso é adoração. E aqui na questão 653, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade, né? Precisa de manifestações exteriores à adoração? E a espiritualidade responde: a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, a adoração verdadeira, ela é do coração, né? Ela é uma atitude moral. Ela não é uma atitude física, né, externa, ela é interna, ela fica aqui dentro, né, de cada um de nós. E é o que Jesus sempre falava, né? O reino de Deus, né, mora em mim, está entre nós, está dentro de nós. Então, né, se for interpretar aqui, necessário não é manifestação exterior. A gente pode utilizar, né? Às vezes a gente precisa disso. Mas necessária não é. E aí, Allan Kardec pergunta também, né? Será útil a adoração exterior? E a espiritualidade responde: sim,
se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo. Mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Então, se a adoração exterior ela é de fato genuína, né? Se ali a gente, num centro espírita, numa palestra, numa missa, na adoração, né, visitando até às vezes templos, né, uma capela, contemplando, a gente consegue de fato se conectar e elevar o pensamento a Deus. Então, sim, é válida. Mas se aquela adoração, se aquela atitude contemplativa, ela é meramente figurativa ali, né? É um simulacro, de nada vale, não tem utilidade prática nenhuma, utilidade moral nenhuma, então não, de nada vale. Inclusive, é perigoso, porque planta um mau exemplo, né? Um exemplo de que basta isso. Basta... Camila, Oi. inclusive, nesse caso, né, a gente tem que refletir no seguinte aspecto. Tem a questão, né, da adoração exterior, desse culto presencial, né, ele ter essa, se é útil, se não é útil, eu acho que ele passa a ser útil como porta de entrada, principalmente. Porque às vezes quando a pessoa ela não tem onde recorrer, onde ir, como fazer, presencialmente é uma, né, aquela possibilidade da pessoa estar próxima ao objeto, próxima ao local, faz com que ela se aproxime, se vincule das pessoas, participe das atividades, das tarefas, enfim. Nesse aspecto eu entendo que é útil. Mas até mesmo aqui, nós, nesse exato momento, estamos adotando uma estratégia um pouco diferente. Né? Nós estamos fazendo um estudo com conteúdos dentro da doutrina espírita, mas fora do ambiente físico de adoração como um todo. Então, é natural que seja necessário essa participação e essa adoração como porta de entrada. Né? O que a gente não pode fazer é usar isso como o óbolo da viúva, como várias outras situações que aconteceram dentro do Evangelho, e utilizar isso como fonte de poder, que eu sou cargo X dentro de uma igreja, dentro de um templo, dentro de uma casa espírita. Então, acredito que nesse aspecto vale a gente acrescentar. Com certeza. E assim, até você falando, né, me fez pensar. Em momento algum também, Emmanuel questiona a necessidade dos ambientes, né? Às vezes de um centro espírita, um templo. Então a gente sabe, né, como espíritas, que dependendo do trabalho que tem que ser feito, né, do socorro que tem que ser prestado para a pessoa, né, para o indivíduo, estar num centro espírita ajuda muito, né? Às vezes na estrutura da nossa casa a gente não consegue receber um amparo que às vezes a gente receberia no centro, né? Porque o centro ele é um hospital, né? Um hospital da alma. Então, às vezes, a gente precisa, às vezes, né, de um tratamento de desobsessão, é importante a gente estar lá no centro, ali no auditório, né? Ouvindo a palestra, né? Num local em que grupos espíritas, né? Frequentam, né? Médicos, né? Do espírito estão ali, e você, né? Nós, como espíritos, né, necessitados ainda de amparo, auxílio, vamos receber o remédio que a gente precisa. Então, o centro espírita é muito útil, né? A reunião mediúnica, né, que a espiritualidade recomenda não fazer em casa, né, não fazer em locais assim. É importante recorrer a um local seguro como o centro espírita, que tem todo o amparo, que a espiritualidade protege. Então, assim, ele não questiona a importância desses lugares. Né? O que ele questiona aqui é meramente, realmente, a postura de adoração fanática. Né? A gente adorar, a gente ficar preocupado com idolatrar, adorar figuras, né? Isso que você mencionou também, né? A gente ficar preocupado com cargo, com a aparência, né? Com questões mais As ligadas ao vaidades, né? do que realmente moral.
né? Então, aqui, o que ele traz é muito isso, né? Da gente só tomar esse cuidado de, assim, você está realmente prestando atenção, você está indo num centro espírita, numa palestra, numa missa, você está absorvendo, né, o que está acontecendo ali, você está levando para o seu dia a dia, porque não adianta a gente, né, usar crucifixo, a gente se dizer espírita, se dizer o que seja, né, e a gente, no dia a dia, nossas atitudes nos desmentem, né, a gente acaba sendo hipócrita. Então, o que ele traz aqui é muito bem levantado, não é que não é importante, né, que esses locais não são necessários, inclusive, né, nós ainda não temos a capacidade de exercer determinados trabalhos em casa ou sozinhos, né? Dependendo da nossa situação, do que a gente estiver vivendo, a gente não vai conseguir encontrar o remédio que a gente precisa sozinho. A gente precisa de um amparo, a gente precisa de recorrer a um local, né? Igual quando a gente fica doente, é exatamente igual. A gente vai para o hospital, a gente não fica em casa, né? Morrendo sozinho. Então, o centro espírita ele é muito importante, é um local seguro, um local protegido. Mas a gente só não pode ficar cego, né, para o que realmente importa, ficar cego, assim, de dar importância mais para o ritual do que para o moral, né? A gente acabar despendendo energia e tempo em cerimônias, em enfeitar demais, né? Algo que pode ser simples, né? Algo que, na verdade, tem que ser do coração. Camila? Oi, alguém quer falar alguma coisa? Falar rapidinho? No livro Em Confidências de uma Confidente, a Mariluza comenta que na igreja, até numa igreja católica, assim, o brilho que tinha as imagens, sabe? Porque as pessoas direcionavam suas orações para as imagens e não conseguiam elevar o pensamento, né? Assim, então, toda a vibração positiva ficava nas imagens. Então, até por conta disso, acaba que uma pessoa com muita fé acaba sendo curada ao tocar uma imagem, por exemplo. A imagem ela está toda cheia de energia positiva. E enquanto o ideal é que a gente elevasse o pensamento, tipo, mesmo que utilizasse uma imagem, né, buscasse elevar acima daquele físico, né? A gente é muito afetado pelos 5 sentidos, né? E às vezes a gente se torna até dependente disso, né? Então, assim, a gente tentar fazer esse exercício também de conseguir, né, elevar o pensamento de uma forma mais natural, nos conectar com o divino, né, com Deus, de uma forma mais natural. Então, assim, é muito importante, né, nós espíritas, né, a gente frequentar um centro, a gente tá ali ouvindo uma palestra, a gente tá nesse tipo de ambiente, mas a gente em casa também, no nosso dia a dia, conseguir fazer esse exercício rápido, né, de mentalmente nos conectar, vibrar para o mais alto, né, emitir pensamentos de um teor melhor. E a gente não depender tanto, né, não nos tornarmos dependentes de bens físicos, de situações que são mundanas, né, que a gente vai acabar em algum momento deixando para trás. Mas legal a colocação. E aqui uma frase, né, de São Francisco de Assis, uma frase que eu gosto muito, que fala, né, pregue o evangelho em todo tempo. Se necessário, use palavras. Então, o que São Francisco de Assis quer dizer com isso, né? E acho que casa perfeitamente com essa lição. Não é errado, né, a gente pregar. Pregue o evangelho, a boa palavra, né? O que é bom tem que ser espalhado mesmo. Né? O mal ele tem uma força de contaminar, né? De se espalhar pela nossa comunidade impressionante. Né? Uma má notícia ela corre, né, super rápido. E o bem, às vezes, ele é tímido. Então, pregue mesmo o bem, pregue o evangelho, compartilhe, fale, né, do bem. Mas não fique só na palavra, só na teoria. Né? Então, aqui, o que ele quer dizer? A melhor forma de pregar o evangelho é pela atitude, é pelas suas ações. Então, pregue o evangelho. Se precisar, use palavras. Explique, né? Mas é a atitude que vai dizer realmente, né, do bom espírita, né, daquele que realmente segue aquilo que prega, que acredita. Então, casa perfeitamente, né, com as recomendações que Emmanuel vem fazendo nessa lição e a reflexão que ele nos convida a fazer, da gente
ter essa atenção, esse olhar atento, da gente não ficar preso à palavra, não ficar preso ao que, né, é passageiro. A gente investir no que é mais importante, atitude, né, nossa conduta. Então, se a gente está ali num centro espírita, né, a gente ouve uma palestra, a gente compra um livro, né, lê, se a gente está ali adorando alguma imagem, aquilo tem algum efeito prático? Aquilo realmente me faz ser uma pessoa melhor? Porque senão, então, eu estou perdendo o meu tempo, né? Então, é a gente ir para uma palestra, ir para um centro espírita, tomar um passe de coração aberto e fazendo nossa parte, né? Absorvendo aqueles aprendizados que estão ali. A teoria ela é essencial, né, para nos servir de amparo no dia a dia. Sem conhecimento a gente não é nada, né? Não é só de amor também, que a gente, né, que o espírito se sustenta. Mas se a gente não leva, né, a teoria para a prática, é vazio, se perde, né? E aqui Emmanuel continua falando que a intenção nobre e reta, seja onde for, é sempre digna e respeitável. Contudo, em nos reportando a interpretação espírita, que exprime o pensamento cristão claro e simples, então aqui ele já traz também, né? O pensamento cristão claro e simples, sem muita firula, né? Sem muita exageros, né? Como honrar o Criador, relegando-lhe as criaturas aos desvãos da miséria e às sombras da enfermidade. Então, o que ele está falando, né? Que a importância da intenção nobre e reta, né? A intenção é importante, é digno, é respeitável, a gente está com boas intenções, né? Mas, no final das contas, se o nosso pensamento cristão ele não é simples e claro e, acima de tudo, verdadeiro, ele não serve, né? Então, como que a gente honra o Criador se a gente renega as criaturas, né? A gente entrega nosso próximo à miséria e às sombras da enfermidade? Se a gente não tem um olhar sensível para um próximo que está precisando da nossa ajuda, do nosso amparo, do nosso auxílio, né? E a gente nega, a gente não quer sujar as mãos, digamos assim, né? A gente quer a porta larga, né? A porta estreita são poucos que querem passar por ela, né? E a gente sabe que fazer a caridade, o bem, é muito bom, né? É muito gostoso, a gente se sente bem, né? Recompensado, mas não é fácil. A gente sai do nosso conforto, né? A gente sai, às vezes, da nossa realidade, da nossa bolha. E, principalmente, né? Quando a gente está, de fato, fazendo ali a caridade, a gente fica cara a cara com o sofrimento. A gente entra em contato com o sofrimento, né? Então, eu sempre lembro, né, que desde pequenininha eu ia com meu pai no Caminhos para Jesus, né? E eu lembro que a gente visitava, né, a ala dos idosos e a ala também, né, tem duas alas, o asilo e a ala dos deficientes, né, das criancinhas com paralisia mental. E eu lembro como que eu voltava, sabe, dessa atividade que a gente fazia todo sábado. E não era fácil. Eu, assim, no fundo, eu gostava, né? Porque depois eu me sentia bem, eu me sentia bem de ver ali que eu estava dando carinho, amor, às vezes sendo motivo de felicidade daquela pessoa, mas era duro. Não era flores, né? Por quê? Eu saía aqui, né, do meu conforto, às vezes de uma realidade nossa, que a gente está, né, numa vida tranquila, e me deparava com a dor, com o abandono, com o sofrimento. Então, é incômodo, né? A caridade, às vezes, ela vai exigir da gente. E é, de fato, por isso que ela é tão valiosa, né? Se fosse fácil. Então, assim, ele traz muita gente também para essa reflexão. Se a gente não põe a mão na massa, se a gente não ajuda o próximo, e se a gente, inclusive, não abre mão, né, do nosso bem-estar, da nossa vontade, né, do nosso luxo, das nossas... do nosso lazer, para, de fato, honrar o que a gente acredita, o que a gente prega, então estamos fazendo tudo errado. E o espiritismo, né, o cristianismo, né, o valor maior que ele prega é o amor, a caridade. É o colocar a mão na massa, né? E aqui, né, a mensagem de Pedro
o amor cobre uma multidão de pecados. Então, é por meio da atitude, da ação, que a gente vai, de fato, inclusive, resgatar, né, as dívidas que a gente ainda tem, né, das nossas atitudes passadas. Então, sem o amor, sem a caridade, qualquer doutrina é vazia. Não tem nenhuma adoração que vá substituir, né, que vá ter tanto poder e importância quanto a caridade, quanto a atitude. Nenhuma. Né? Então, assim, tem monges, né, que se entregam, faz voto de silêncio, né, que dedica a vida, né, para contemplar, para se dedicar ao divino, né, a purificar a alma. E eu vou até trazer uma questão do Livro dos Espíritos sobre isso. Mas se aquela pessoa está ali parada, né, em atitude contemplativa, ela, de fato, não está honrando aquilo, né, que ela se diz acreditar. Né? No final das contas, ela não vai ter utilidade, né, para a sociedade, não vai ter utilidade para o próximo, para a espiritualidade, e nem vai resgatar as dívidas, né, de que a gente tem, né? Todos nós temos dívidas aí. Então, fora da caridade, não há salvação, não existe outro caminho. Que dizer, então, continua Emmanuel, né, da instância em que os filhos felizes, continuou falando, né, de atitudes hipócritas, a pretexto de homenagear a munificência paterna, né, a Deus, fingem desconhecer a presença dos próprios irmãos, mais fracos e humildes, extorquindo-lhes o direito da herança. Como glorificar o todo compassivo, inscrevendo-lhe o nome bendito em tábuas de ouro e prata, junto daqueles que se cobrem de andrajos e solução de fome? Então, que dizer, né? Desses indivíduos que se dizem, né, estar seguindo a doutrina, homenageando a Deus, sendo que, às vezes, a conduta, né, dessa pessoa é de fechar os olhos, se cegar para o sofrimento alheio, né, para a dor, para a miséria, para a fome, para o sofrimento de um próximo que está ali num momento difícil. E aí, né, a questão que eu mencionei do Livro dos Espíritos, a questão 657, né, que fala sobre a vida contemplativa, né, a vida na teoria, né, sem atitudes, sem ações práticas. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Não, porquanto se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Ademais, não fazer o bem já é um mal. A gente desperdiçar o tempo, o espaço, o corpo, a estrutura, né, que nos foi dada pela espiritualidade, sendo inútil, é fazer o mal. Então, não fazer o bem já é fazer o mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, vamos ser cobrados do bem que a gente não tiver feito. Né? Então, se a gente viver uma vida contemplativa, a gente, primeiro, já está fazendo mal. E, segundo, vamos ser cobrados com o que a gente fez, né? Aquela frase, né, maravilhosa, que fazeis de especial? É o que a gente vai ser chamado a responder, né? A arcar com quando a gente desencarnar. O que a gente fez com o tempo, né, com a saúde que a gente tinha, com a informação que a gente tinha, que quanto mais informação, maior a responsabilidade, né? Ninguém vai poder falar que não sabia. Então, a vida contemplativa, ela é um mal por não ser um bem, né? Por não trazer utilidade para a humanidade, para o próximo e nem para a própria pessoa. Né? A gente se revigora, se reconstrói e evolui na prática, né? Na caridade, na ação. E aqui,
para ilustrar um pouco, né, a passagem, é um capítulo do livro dos Mensageiros. Eu gosto muito dos livros de André Luiz, que eu acho que eles trazem de uma forma um pouco mais prática, um pouco mais simples, natural, né, de uma forma bem natural, a realidade, né, do plano espiritual, né, reforça muito as leis divinas, a doutrina espírita, e de uma forma simples, né, um relato ali que André Luiz dá de uma forma tão informal, tão natural, né, de tudo que ele foi vivendo, né, depois que ele desencarnou. E aí essa passagem é super interessante, ela é do livro Os Mensageiros, então é um momento que André Luiz já se reestruturou, né, depois que ele desencarna, passa pelo umbral, é recebido, né, quando ele consegue, né, se conectar com o divino, de fato, é recebido num posto de socorro, recupera-se, e aí ele começa a trabalhar, né, até no plano espiritual, né, principalmente vamos ser chamados a servir. Então, ele começa a trabalhar, e depois de um período, né, que ele já está habituado, né, ao serviço, né, ali na esfera espiritual, e já entendeu melhor, né, a doutrina, ele é convidado, né, para fazer um trabalho aqui, na Terra, né? Então, na esfera aqui física, né, terrena. Então, ele, Aniceto e outra pessoa, agora eu não vou lembrar o nome, que estava com ele, um companheiro, né, um amigo que ele faz, os três vão, né, vêm aqui para a Terra para apoiar, auxiliar a espiritualidade em alguns trabalhos, né? Trabalhos feitos em centro espírita, trabalhos feitos nas casas, né, das pessoas, trabalhos que a gente sabe que são feitos o tempo inteiro aqui, né, no plano terrestre. E aí, durante a trajetória dele do nosso lar para a esfera terrena, né, que a gente sabe que tem uma distância aí, né, física mesmo, durante a trajetória dele de se deslocar do nosso lar até a esfera terrena, ele vai passando por camadas, né, e aí ele passa pelo umbral, né, claro, e para num posto de socorro para descansar. Ele, Aniceto e o companheiro dele. E quando eles passam nesse posto de socorro, eles conhecem, né, Alfredo e Ismália, né, duas pessoas assim que trazem numa estadia deles ali, né, poucos dias, muitos conhecimentos para eles, né, e o exemplo, né. E aí, naquele local ali, eles são chamados a servir, né, o tempo inteiro na espiritualidade, né, a gente é chamado a servir. E eles param então nesse posto para descansar um pouco. E aí eles entram ali, né, no posto, numa câmara em que tem cerca de 2.000 irmãos desencarnados em profundo sono. Então, eles acompanham um grupo, né, de espíritos que estavam entrando ali naquele ambiente e que iam ali dar um passe, né, e auxiliar esses espíritos que estão dormindo. Eles entram ali junto com eles para observar, aprender, né, pela observação, e para apoiar vibrando, né, rezando, enfim. Só um instante, pessoal. Oi, gente, desculpa, minha internet, eu caí, mas voltei. Vocês estavam me ouvindo, eu já tinha chegado no capítulo 22, né, dos Mensageiros, foi aí que eu parei, né? Sim. Tá, então deixa eu compartilhar aqui de novo. Eles já estavam, né, já em movimento de fazer o passe com o pessoal e tal. Tá, então ótimo. E aí, aqui então, né, Aniceto começa a explicar o que seriam, né, aquelas criaturas, né, meio que mumificadas.
criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. E, mormente, né, criaturas que acreditaram convictamente na morte, como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. As criaturas que perseveravam em negação deliberada e absoluta, não obstante, por vezes, filiados a cultos externos de atividade religiosa, então criaturas não necessariamente ateias, né, que não acreditavam, não faziam nada. Criaturas, muitas dessas, filiadas a cultos religiosos, né, a crenças, mas que não fizeram, né, não acreditavam em nada e não fizeram nada em vida, né? Então, criaturas que, apesar disso, nada veem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual. Criaturas que são verdadeiramente infelizes. E aí, Aniceto continua, né? Ele está esclarecendo para André Luiz e o companheiro o que era aquilo, né? E aí ele fala: a fé sincera é ginástica do espírito. Ginástica, né? Atividade. Não é parada. Quem não a exercitar de algum modo na Terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Quem dormiu em vida, vai dormir pós-morte, né? Morte, assim, né? Desencarne. Pessoas que dormiram em vida. Pessoas que nada fizeram. Levaram uma vida contemplativa. Uma vida, às vezes, de adoração. Por adorar. Semelhantes criaturas, né, segundo Aniceto, necessitam de sono e de profundo repouso, até que eles, de fato, se despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Então, uma lição que eu acho que, assim, serve de exemplo perfeitamente, né, para o que Emmanuel está trazendo aqui nessa passagem, que é justamente isso. Quem dormiu e quem dormir em vida vai dormir, né, vai continuar paralisado pós-passagem. Então, aqui, Emmanuel, né, finalizando, ele traz o exemplo de quem, né, que é sempre nosso maior guia, nosso maior modelo, Jesus. Então, lembremos-nos de Jesus, o expoente maior da maior lealdade ao Senhor Supremo. Anjo entre os anjos. Desce ao mundo num leito rude de estrebaria. Então, primeiro de tudo, né, não precisava, né, Jesus, na condição que já se encontra, de descer, vir, né, para uma esfera, inclusive, que para ele deve ter sido desagradável estar, né, de tão rude, né, em um espírito tão delicado. E dizem, né, que os livros espíritas, que a encarnação de Jesus foi muito planejada e que demorou a acontecer, porque, inclusive, até eles conseguirem, né, refinar o corpo, né, que Jesus ia reencarnar, foi difícil, né, algo que levou tempo, porque um ser tão delicado vir para uma esfera bruta ainda, né, teve todo um preparo. Mas aqui, né, no final das contas, né, o que eu quero dizer é, nosso maior exemplo colocou a mão na massa, né, sujou as mãos, veio para os doentes, né, e para os doentes. Engenheiro de excelsas rotas, pisa a lama terrestre em louvor do bem. Puro entre os puros, é a esperança dos pecadores. Mensageiro da luz, toma direção dos que se afligem nas trevas. Jesus sempre falava, né? Eu vim para os doentes. Eu não vim para o são. Então, quem precisa de médico, né, são os doentes. Então, o que Jesus fez o tempo inteiro foi estar em contato, né, direto com o sofrimento. Jesus estava na miséria, na fome, no sofrimento, na provação, né, um espírito desse, né, imagina a gente, né, se a gente não quer estar nesses lugares, um espírito como Jesus estava, né, então quanto mais instruído, né, e mais reto a gente tiver na nossa conduta, mais a gente vai passar a frequentar e estar nesse tipo de ambiente mesmo, porque o que precisa da luz são as trevas, né, o bem contemplativo não é bem. Magistrado incorruptível, de ninguém exigia certidão de pobreza a fim de ser útil. Embaixador da harmonia sublime, é remédio aos doentes.
detentor de conquistas eternas. Vale-se de barcos emprestados para o ensino da Boa Nova. Que, inclusive, né, Jesus nasceu numa condição de extrema humildade, né, e pobreza. Então, de novo, ali também, né, uma das frases de Emmanuel, pensamento claro e simples. O pensamento cristão deve ser claro e simples. Né? Jesus não precisou de uma superestrutura, né, de dinheiro, de luxo, para fazer o que fez. Nosso maior exemplo de conduta. Justo dos justos, deixe-se crucificar entre malfeitores para engrandecer entre os homens o poder do perdão e a força da humildade. Então, além de tudo, ainda se permitiu, né, ser crucificado, passar por aquele sofrimento que ele não precisava, para dar o exemplo. Então, de novo, por meio da atitude. Né? Jesus nunca foi um ser de ficar nas palavras. Né? E uma das maiores provas que ele nos deu, né, disso foi o momento, né, que ele foi crucificado. Que ele ensina na prática o que é o perdão. Né? O que é se doar de fato, né, para algo. Então, uma pessoa, um homem, né, um ser de prática, de ação. Nunca foi, né, um ser de palavra, de teoria, de adoração, de vazio, né, sem aplicabilidade. Nunca foi. Então, Emmanuel finaliza, né? Cultiva, pois, a tua fé, conforme os ditames do coração. Mas não te esqueças de que, no fundo da consciência, ajudar com desinteresse e instruir sem afetação é a única maneira, a mais justa e a mais alta de servirmos ao nosso Pai. Então, a fé, né, é importante, a gente utilizar os recursos que a gente tem para nos aproximar de Deus, de Jesus, é importante, mas a única forma da gente, de fato, servir ao Pai é ajudando e instruindo de forma desinteressada, sem afetação, sem vaidade. E aqui, né, para fechar a frase da epístola, né, do apóstolo Tiago, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, fé sem obras é morta em si mesma. Não tem utilidade. Então, que a gente use, né, a nossa fé, nosso conhecimento teórico, as informações que a gente tem e toda a estrutura, o aparato físico que a gente tem no mundo a favor do nosso aprimoramento moral, mas o aprimoramento de fato, né, que a gente usa, inclusive, da nossa condição financeira, do nosso tempo, para servir, né, para ajudar de fato o próximo. Então, a lição, né, de Emmanuel, que eu quis trazer um pouquinho aqui hoje, é isso, da gente se atentar, né, às nossas ações, à nossa conduta, e estar sempre medindo, né, no termômetro e o quão, de fato, a gente está alinhado com aquilo que a gente se diz acreditar, com aquilo que a gente se diz dedicar, se doar, né, e se a gente está, de fato, se doando. É isso, gente. Agradeço a oportunidade de vocês terem me ouvido esse tempo. Peço desculpas pelas instabilidades, né? Às vezes online, internet, mensagem de trabalho, mas espero que Tia Graça, quiser finalizar? Vou finalizar, então. A Camila parece que já voltou ali. Olha, excelente estudo, né, gente? Vamos colocar em prática. Vamos agradecer a Deus, a Jesus,